Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá, você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Diretamente da Casa do Advogado, em Curitiba, na região em Curitiba, no centro de Curitiba. Mas a gente vai contar tudo para você no decorrer, como assistir, como participar, nosso site, rede social. Vamos iniciar hoje trazendo uma frase de Lady Di, Princesa Diana. Grande pessoa, né? Grande personalidade. Ela disse um dia: o maior problema do mundo de hoje é a falta de tolerância. Todos estão muito intolerantes uns com os outros. Isso é verdade. Aquela época e hoje. Veja que já faz um certo tempo que ela faleceu e tal, mas ainda esse pensamento é bem aplicável para a data de hoje. A intolerância de tudo. Intolerância racial, intolerância rico-pobre, intolerância de um partido do outro, e assim vai, né? Se todo mundo tivesse mais paciência, tocando a vida, tolerância com o vizinho, exatamente, tolerância, sabe, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, meu Deus do céu. Entendeu? Então, complication. Então, por favor, meu amigo, minha amiga, seja mais tolerante. No mais, você vai saber no programa de hoje. Vamos lá. Idosa será indenizada após cair em calçada, esburacada e se machucar. Olha só. Você vai saber também, só. Vamos. Atenção aí a você, minha senhora, meu senhor. Homem indenizará ex após conversa com amante ser vazada na internet. Eita! Deu ruim, hein? Deu B.O. Logou prazeres e a casa caiu. Você vai saber também, operadores de telefone e celulares questionam lei que garante sinal em túneis e metrô aos usuários. Isso é complicado mesmo. É complicado, tem coisa outra antena, outra estrutura, outra tudo. Curitiba não tem um metrô, mas eu sei, nas cidades que tem, você está no metrô, entra no túnel, some o sinal. Como é que faz, né? Túnel. Cidade do Rio de Janeiro, São Paulo também tem. Entra no túnel, está conversando. Hoje em dia se usa muito viva voz e tal, some o sinal, só depois do túnel. É complicado. É complicado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E ainda teremos o programa In Loco com a doutora Janaína Chiaradia, Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, o Direito Eleitoral com a doutora Ana Paula Viana Barman e também a Economia Brasileira com o economista Matheus Tal, além de uma entrevista, né, doutor? Temos entrevista hoje com Hermes de Souza dos Santos, é da HP Bombas, é mais um colega do BNI, né? Então ele vem aqui falar da HP Bombas. Presta atenção, tem aí umas dicas boas aí. Eu sou Claudinei Santos, sou radialista, diretor do programa. O Ney Daniel está com a gente na produção. Dr. Vitor Hugo Loureiro, presidente do Sinap, advogado, radialista, comentarista desse programa. E você, que vai entrar em contato com a gente agora, no 419-9658-6981, WhatsApp. Doutor Vitor Hugo? Estamos aí no ar pela CWB TV, aqui em Curitiba, canal 5 da NET, né? Canal 5 da NET. Vamos ao ar terça-feira, 21h30, e o programa repete na quinta-feira, 10 horas da manhã. Você também assiste pela internet, cwbtv.net, mesmo horário. CWB na terça-feira, 21h30, quinta-feira, 10 horas. Ou pelos nossos canais, nós temos canais no YouTube. Sim. E é o youtube.com/sinapbr. Muito bem. O som está indo pela Rádio Blitz aos finais de semana, sábado, 8 horas, domingo, 8 horas também. Você escuta lá na Rádio Blitz. Vamos de notícia. Essa notícia estará no site, sinapbr.org. Sinapbr.org. Idosa será indenizada após cair em calçada esburacada e se machucar. Aí é complicado, né? Construtora que fazendo essa obra vai ter que indenizar essa senhora, essa idosa, que sofreu uma queda em calçada esburacada em frente à propriedade da empresa. Ou seja, não era nenhuma obra. Porque obra eu sei que arrebenta com a calçada. O caminhão vai que passa, entregar maquinário, areia, entregar o concreto, e aquele vai esburacando, a gente sabe como é que é. A sentença do juiz de direito Sérgio de Souza Castro, da terceira vara civil
do foro de Praia Grande, lá no litoral de São Paulo, ao concluir que a manutenção das calçadas é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Ou seja, cuidado você, hein? Olha, como é que está a calçada na frente da sua casa? Ah, é da prefeitura responsável. Como é que está a calçada na frente da sua casa? O juiz aqui, lá, o doutor Sérgio, entendeu que aquela queda, quem era responsável por aquela calçada era a construtora que era em frente ali da propriedade. Aliás, me lembrou uma pequena historinha que eu quero partilhar com vocês, que é o seguinte: uma grande cidade se reuniu e estavam preocupados com a sujeira das calçadas. Aí, com os engenheiros, era uma audiência pública, como é que faz para limpar? Aí começaram a calcular, vai precisar tantos caminhões de lixo, vai precisar tantos funcionários, tantos garis e não sei o que, tantas vassouras, tantos carrinhos pequenos e tudo mais, e aquilo movimentando, e como é que nós vamos fazer, e a publicidade e marketing, etc. Até que uma senhorinha levantou a mão e falou: posso participar? Ela falou: pode. Por que cada um não cuida da sua calçada? Claro, para quê? Por que cada um não varre a sua calçada? E aí ninguém tem que gastar tanto. Aí todo mundo em silêncio, e a idosa saiu vencedora. E é assim que se resolveu, não precisa investir muita coisa, e assim é para a sua vida também, né? Cuide da sua calçada. Isso. Entendeu? Deixa a calçada do outro em paz, que você vai produzir mais. Muito bem. O que nós temos a mais? Vamos para o intervalo. E já voltamos. Essa e outras notícias estão no nosso site. Programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de fazer o terceiro comentário referente à PEC 4519, que trata da reforma tributária, cuja fase intenta simplificar tributos sobre o consumo por meio da unificação de 5 impostos e contribuições em um imposto de valor adicionado dual, em um IVA dual, portanto. Também comentei especificamente na semana passada os principais pontos que, na minha avaliação, eram bastante pertinentes em sentido de aperfeiçoamento das condições da estrutura produtiva da economia brasileira, em especial da indústria. Eu toquei na questão da cumulatividade dos tributos, que é um problema que está bastante internalizado no atual sistema tributário, na medida em que muitos impostos acabam sendo cobrados em cima de impostos, tal como o caso do ICMS, em que há muitas vezes a cobrança em cima de impostos que já foram cobrados em etapas anteriores, na chamada cobrança por dentro. Tal reforma acaba justamente colocando a cobrança por fora, ou seja, objetivando acabar com a cumulatividade dos tributos que é tão comum contemporaneamente na economia brasileira. Além desse fato, também comentei a questão da falta de isonomia na cobrança entre os diferentes setores econômicos, pesando justamente na questão da indústria de transformação, que é o setor mais tributado da economia brasileira, seguido pelo comércio. Além destes importantes pontos, há também outro bastante relevante em termos de estrutura produtiva, que diz respeito à alteração da cobrança na origem para a cobrança no destino. Isto especificamente acaba com o fato gerador da assim chamada guerra fiscal, isto é, o fenômeno por meio do qual estados e municípios
acabaram se utilizando de benefícios e isenções fiscais para atrair empresas para seus respectivos domínios. Isso acabou fazendo com que muitas empresas se instalassem em locais nos quais não eram economicamente mais eficientes, seja em termos de falta de proximidade com o mercado de insumos, falta de outras vantagens que estão alicerçadas à questão de vantagens de custos, como a questão de custo da própria força de trabalho, além de outras questões mais, de outras características mais, que acabavam não tornando tal instalação a mais eficiente em termos econômicos a nível de longo prazo. Portanto, ao avançar especificamente nesses pontos, acabando com a cobrança por dentro e também acabando com a cobrança na origem, se voltando agora para a cobrança no destino, a reforma tributária acaba avançando em muito nestas questões que envolvem diretamente a estrutura produtiva da economia brasileira, internalizando em si, trazendo consigo uma perspectiva moderna que abarca a participação da economia brasileira nas cadeias globais de valor através de uma perspectiva que visa o crescimento da produtividade e da competitividade das empresas brasileiras no comércio internacional. Com isto, eu acabo findando esta série de 3 comentários sobre a reforma tributária, mas também estando atento aos subsequentes desdobramentos desta fase da reforma tributária e também a fase subsequente que diz respeito à taxação sobre renda e patrimônio, que será colocada em pauta pelo governo federal. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988, com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei. Para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem como a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição, preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas e os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Programa SINAP no ar, direto da casa do advogado. Vamos continuando com o nosso programa aqui, trazendo mais informações para você e convidando-a a participar pelas redes sociais. @SINAPPR _oficial no Insta, facebook.com/SINAPPR. Também nós temos o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/SINAPPR. Temos o nosso WhatsApp, que é o 41996586981. Temos um telefone fixo. Tem. Se achar um orelhão aí, liga até de graça pra gente aí. Verdade. Do orelhão dá pra ligar de graça. 3078-7689. Eu quero ver achar um orelhão funcionando hoje em dia, né? Não dá mais nem bola, né? Não. Não peça de museu também. Quer parar no orelhão para No centro da cidade acho que funcionam ainda os do centro. Mas nos bairros você esquece. Todo mundo tem celular, né? Uhum. E temos o nosso site, né, doutor Vitor? Novo, reformulado. O site está reformulado, né? Então, nós, desde o programa da semana passada, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um tópico da notícia, para não tomar muito tempo do programa, e o inteiro da notícia, se você quiser, você encontra no nosso site. Então a notícia inteira, você quer pesquisar, falar, ver melhor a notícia, está no nosso site, sinappr.ar. Está remodelado, está moderno,
Antigamente o advogado que queria se filiar, ele tinha que imprimir a folha, preencher, tirar foto. Agora já está tudo ali, é só digitar os dados ali, bem simples, é tranquilo, é mais rápido e é moderno, não tem que imprimir nada. É moderno. Salva a nossa ecologia e vai estar tudo bonitinho. Por isso que nós continuamos com esse convite, você é advogado de todo o estado do Paraná, venha para a casa do advogado, venha principalmente o advogado que é funcionário, que é empregado, que é seletista da sociedade de advogado ou de qualquer empresa que tenha 2 ou mais advogados, venha se filiar ao sindicato para que nós possamos celebrar o contrato coletivo de trabalho. Há 5 anos que estou como presidente, todos os contratos que nós firmamos são renovados no ano seguinte. O que quer dizer isso? A eficiência do contrato, que beneficia patrão e funcionários e empregados. Então, venha conversar conosco, venha tirar mais informações, mas se filie ao Sinap. Doutor Vitor Hugo, essa é uma das notícias que estará no nosso site, sinapr.org. A ideia desse sujeito aqui era envergonhar isso. Ih, cara. Só caiu do cavalo, porque ele vai ter que indenizar isso depois de conversa com a amante ser vazada na internet. Aí deu ruim, né? Na 4ª Câmara Civil especializada lá de Minas Gerais, mineiro, Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença que condenou um homem ao pagamento de R$6.000 cotados em danos morais por suposta infidelidade conjugal divulgada em rede social. Mas também caiu do cavalo BO, né? O colegiado, né? O tribunal reconheceu os danos causados à ex-esposa devido a essa exposição vexatória. Tem gente que não sabe manobrar bem o negócio. E acaba fazendo cacaca. Que divulgou uma foto, pensa que vai só para uma pessoa. Amigo, caiu na internet, roda o mundo. A foto, já era. O filminho, a foto. Então, muito cuidado com o que vai fazer com a foto aí. Essa aí acabou com um casamento aí, né? E ainda, além de perder o casamento, perdeu 6.000 de indenização para ex, né? Vamos tomar cuidado. Vamos de entrevista, doutor? Agora vai conversar conosco o Hermes de Souza dos Santos, lá da HP Bombas, também um colega da série do BNI, Amigos do BNI. Então vamos lá, Hermes, por gentileza. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E hoje com um convidado ilustre, né, da série Amigos do BNI, está aqui o Hermes Santos, que é da HP Bombas. Então, você que está precisando de bombas de todo tamanho, modelo, cor e tudo mais, que ele vai explicar como é que funciona, fique atento aí. Vou divulgar desde logo já o telefone, está aparecendo os caracteres, o 99546-0416, ou o fixo, que ainda funciona, né? Funciona. 3203-1189, né? Ainda, isso mesmo. E aqui no sindicato nós ainda temos o fixo também. Muita gente já nem sabe mais o que é isso. Os novos já nem sabem que é telefone fixo, né? Tá certo. E ele atende também no Instagram. Nós temos feira, né? Não, essa é a feira da habitação, né? Da Habitacom. HP Bombas CWB. Isso, @HP Bombas CWB você encontra. Quanto tempo de existe HP Bombas? Esse ano, nós estamos completando 13 anos. Dia 12 de agosto, né, vamos completar 13 anos. 13 anos, é muito trabalho, muita coisa, né? Já passou por muitas, né? E sim, a HP Bombas atende quem? Qual o produto e os produtos, que linha que atende aí? Qualquer tipo de bomba d'água nós podemos atender. Então a gente atende pessoas de médio a alto padrão que tem problema de pressão no seu chuveiro, a gente pode resolver essa solução. Pô, já é uma solução boa. Sim. Mas nessa época de frio aí, aquela pingadinha aí é terrível. Com certeza. Então você já consegue dar uma pressão melhor no chuveiro. Sim. E condomínios também, né? Condomínios a gente tem um plantão 24 horas. Qualquer hora do dia ou da noite, se tiver água na concessionária, nós vamos dar um jeito de botar água nos apartamentos de qualquer condomínio. Pode estragar lá uma bomba no sábado, no domingo. Sim. Vocês estão atendendo de madrugada? Sim, estamos atendendo. A pessoa vai me ligar e eu vou colocar uma equipe lá do nosso setor operacional para resolver o problema das bombas. E porte e tamanho da bomba também tem. Quantos HP precisar lá? Né? Temos de quantos HP precisar. Até as pequenininhas de meio HP, 1 HP, até
qualquer tamanho, Esse 50 HP, 10 maquinário HP. também para piscinas também. Sim. Esses maquinários também são utilizados em piscina, banheiros de hidromassagem Tá. e algumas soluções onde você precisa locomover água, né? Mover a água, a gente usa bomba d'água. Muito bem, muita experiência no mercado, né? E marcas todas. Todas as marcas. VEG, Koba, que... Essas duas marcas que o senhor falou são de motores. Quem domina a parte de motores é a VEG. Isso. Bombas é Schneider, Famac Motobombas, tá bom, Dancor, entendi. Clau Motobombas. Sim, entendi. Maquinária, ela tem a... É que eu conheço de Jaraguá do Sul, né? Sim. Estava muito, então eu vi a fábrica da VEG lá e a Koba com esses motores elétricos, era famosa, veio pro Brasil inteiro, né? Sim, com certeza. Então as marcas de bomba... Schneider Motobombas, Aham. Famac Motobombas, Dancor, Clau Motobombas. Na realidade existem muitas marcas hoje, né, doutor? Muitas delas até, inclusive, são tudo importado. Infelizmente, vem tudo da China. O que difere de uma marca para outra é que uma importa classe A, outra classe B e assim por diante. Daí. Entendi. Só para vocês terem uma ideia, a classe A praticamente tudo testado, a classe B, algumas não são testadas e assim por diante. Daí. Entendi. Quer dizer que além da venda propriamente da bomba, ainda tem o serviço da instalação. Sim, nós fazemos concertos de bombas e também instalação. Temos 3 equipes que ficam o dia inteiro na cidade de Curitiba, aqui, em região metropolitana, instalando e desinstalando bomba. Quer dizer, tua área de atuação, além de Curitiba, é a região metropolitana de Curitiba também, ou ele chega a atender os outros estados, litoral? Na parte de venda, eu posso atender o Brasil inteiro. Opa! Agora, a parte de mão de obra, né, manutenção, que seria instalação e conserto, só tendo Curitiba e região metropolitana. Questão de deslocar não é fácil também? Não, essa questão do deslocamento, a gente tem alguns parceiros daí nas outras cidades, né? Porque na mão de obra a gente não concorre um com o outro, né? E temos parceiros nas capitais, em outras cidades, que podem estar fazendo daí a instalação da bomba, né? Olha o recado da HP Bombas, venha conhecer aí. Então, HP Bombas é CWB, você encontra no Instagram. Vou repetir o celular, o código é 41, que nós estamos em Curitiba, 99546-0416. Você também participa das construtoras também, o pessoal que está construindo também, que tem que fazer uma cotação também, você atende, ou seja... o prédio ainda está em construção, a casa ainda está em construção, você também atende? Atendo também. Uma coisa que a gente vende muito lá, doutor Vitor, o que a gente vende, na realidade mesmo, é conhecimento técnico. Tá. Conhecimento técnico. Claro que a bomba vai entrar no pacote. Certo. Mas se a pessoa souber explicar de onde ela vai pegar a água, para onde ela vai mandar, qual a distância, o desnível, qual que é o tamanho dos reservatórios, qual a energia que ela tem disponível lá, a gente vai indicar a bomba correta. Então eu vejo assim, tem variáveis, né? Tem muitas variáveis. Bem dimensionar, né? Nem ser um excesso para não gastar muita energia, nem ser de menos para não dar conta de bombear água, não é? Sim. Tem que achar um bom meio termo aí para dar conta, não é isso? Com certeza. Não, na realidade você tem que trabalhar num ponto exato, né? Que dê uma folga, que nem você falou, que não vai dar problema nenhum no motor e que vai chegar água, né? Se você não dimensionar certo, não vai dar pressão suficiente. Não vai dar pressão suficiente e não vai chegar água. E hoje em dia cada vez os prédios estão mais altos, né? 40, 50 andares, vai subindo. Imagina a força que precisa para impulsionar aquela água até em cima lá no prédio, até a caixa superior, né, da cisterna, até a parte superior. Imagina a tecnologia. Aqui é pouco no mercado. Veja, mais um amigo do BNI, e nós sempre fazemos aqui um famoso teste, você que acompanha, ele vai fazer o pitch dele em 30 segundos, como ele faz lá no BNI. Então é demonstração, você pode acionar o seu cronômetro quando ele começar a falar, que dá exatamente 30 segundos, inclusive ele vai pedir uma referência aí. Vamos lá, 30 segundos, manda Hermes. Se você está com problemas de pressão no seu chuveiro, na sua casa, lembre da nossa equipe da HP Bombas, nós temos a solução. Pedido de referência para mim são síndicos e administradoras de condomínios. Pode contar aí, até um pouco menos de 30 segundos. Hermes, muito obrigado pela presença, sabe? A casa é sua, venha mais vezes nos visitar aqui. Com certeza, eu agradeço também a disponibilidade, a sua cordialidade aí. Estamos sempre que precisar. Pensou em bombas em Curitiba, pense na HP Bombas. Muito bem, programa Sinap no ar, programa produzido pelo Sindicato de Advogados para o Paraná. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Programa Sinap no ar.
direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu trago para vocês um tema polêmico que é a nova legislação que trata da emissão provisória na posse, inclusive aqui versando sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Lei extremamente nova, bastante recente, publicada agora há poucos dias e que você precisa conhecer, até para a gente poder entender os impactos disso na área imobiliária, porque é esse o nosso assunto, isso que você precisa saber. Porque como eu sempre falo para você, quem não mora, quem não precisa de um imóvel para viver, para trabalhar. Então, nesse caso aqui, a polêmica ela versa justamente sobre esse importante instituto jurídico que é os direitos reais, e você notadamente deve já ter ouvido falar sobre o direito real, que se traduz basicamente no direito de propriedade, a posse. Então tudo isso acaba sendo discutido dentro dos direitos reais. Só que nesse caso aqui, o impacto que a gente fala muito e está sendo bastante questionado, inclusive aqui pelos juristas, né, muitas críticas em relação à lei, é porque justamente haveria aí uma hipótese, né, uma probabilidade de desnaturação desse instituto jurídico que é os direitos reais, que nitidamente eles são aqueles que se voltam à natureza da demonstração da publicidade, de você ter um direito real daquele imóvel, um título daquele imóvel em seu nome, né, uma publicização, que é uma oposição, inclusive, que a gente chama muito no direito de erga omnes, né, ser oponível a terceiros, porque justamente é o fato de você ter uma propriedade, né, ou ter uma posse que eventualmente decorreu de um contrato e você o registrou, enfim, à margem da matrícula, e te dá o direito de estar naquele imóvel, ser proprietário dele. Nesse caso aqui, com esse novo instituto jurídico que vem para tentar, então, trazer uma retaguarda para o programa Minha Casa Minha Vida, ele vem para permitir que o governo federal possa utilizar determinado imóvel para se instalar, em virtude justamente desse programa. Então, neste caso, haveria aí um respaldo jurídico e está justamente ambientado dentro deste programa que visa o atendimento das populações carentes, da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia, e justamente permitiria com que o governo utilizasse determinado imóvel para poder atender questões de infraestrutura, enfim, está realmente aí fundamentado dentro dessa perspectiva. No entanto, a grande crítica que se dá em decorrência da lei é porque eu teria, em tese, aí um imóvel podendo ser utilizado, um imóvel particular, né, de um particular, sendo utilizado pelo governo para a finalidade de atendimento ao programa Minha Casa Minha Vida. Mas como isso se daria? Né? Qual seria a forma, modalidade, requisitos? Então tudo isso está sendo muito discutido agora. E inclusive se confunde muito com a modalidade expropriação. Só que nós não estamos falando de expropriação. Seria um caso muito particular de utilização desse imóvel de emissão provisória na posse. Mas, por outro lado, claro que todas as dúvidas aqui, nesse caso, não são ou não vêm do acaso, né? Porque a gente tem realmente aqui um questionamento de esvaziamento ou uma hipótese, né, sendo aventada de esvaziamento do Instituto Jurídico Direitos Reais. Porque se eu tenho uma propriedade que é minha, como que de repente eu vou ser tolhido do meu direito apenas porque existe um programa, Minha Casa Minha Vida, e sob este argumento o governo tem a autoridade de então
vir e dizer, eu vou utilizar o seu imóvel, né? Então, tudo isso está sendo muito questionado, pessoal, porque realmente agora nós temos a legislação, né? Ela foi publicada agora recentemente, então nós temos que ficar atentos. Isso é um convite, inclusive, para você que está aí, para que fique atento aos diálogos que serão promovidos em razão deste debate jurídico que se implanta agora em relação a essa disposição legal, né, como vai acontecer na prática, e que a gente possa sempre também caminhar nesse sentido de trazer para você essa novidade legislativa que, muito embora ainda gere bastante polêmica e haja ainda muitos conflitos, né, divergências de entendimentos, você possa saber também para se posicionar, porque existe aí uma dúvida em relação a como vai se implantar, como vai acontecer isso na prática, né? Se vai efetivamente desnaturar o instituto, se eu vou ter aí a minha propriedade sendo efetivamente retirada de mim, como isso vai acontecer. Então, por isso que o debate agora nesse momento é bastante salutar, é bastante relevante, e você que está nos ouvindo e nos acompanha deve também acompanhar, para que a gente saiba qual vai ser a real implicação disso dentro dos direitos reais, até porque nós temos um embate aqui que não vai ficar de fora, que é o interesse privado versus o interesse público. E isso, inclusive, sempre é fruto de muita discussão, né? Se eu tenho, por exemplo, um direito meu, que é de um particular, que é uma propriedade, até que ponto, sob a alcunha de que existe um programa, Minha Casa Minha Vida, que está respaldando esse entendimento de emissão provisória da posse, pode efetivamente me tirar o meu direito de propriedade, né? Até que ponto? Então, também temos que cuidar com essas questões de interesses da administração pública que não podem ser confundidos com interesse público, que também é uma grande discussão que sempre é trazida aí para a gente poder refletir, sempre promove esse tipo de reflexão, de pensamento, né, para não haver a confusão entre aquilo que o administrador público quer e aquilo que a sociedade quer, aquilo que vai repercutir de forma positiva no seio social. E claro que isso que vai repercutir de forma positiva no seio social não pode melindrar o meu direito de propriedade, que é realmente reconhecido não apenas pela lei, mas principalmente pela Constituição Federal. Então, gente, muito cuidado, muita atenção, vamos verificar, vamos acompanhar agora essa legislação, os desdobramentos e, enfim, a sua aplicação na prática, né, efetivamente, para que nós saibamos aí se essa lei vai vir realmente para trazer mais uma segurança jurídica ou se, em verdade, não vai contribuir, vai permitir aí exceções que podem vir a trazer problemas para o nosso ordenamento jurídico. Eu, atualmente, me posiciono ainda de forma muito crítica em relação a esta lei. Creio que ela traz uma certa confusão e até melindra um pouco todos os dispositivos legais, inclusive aquilo que nós concebemos como direitos reais, que inclusive ali podem ser descritos como a possibilidade que você tem aí de usar, gozar, dispor, fruir do seu bem como melhor lhe aprouver. Então, à medida em que eu tenho uma lei que vem e me promove ou permite a promoção de um direito que vai em descompasso, se apresenta em descompasso com esses direitos inerentes aos direitos reais, isso para mim pode, sinceramente, causar aí um certo desconforto e uma certa insegurança. Mas, como a lei é muito recente ainda, nós temos que ficar atentos ao que vai acontecer na sequência. Mas a coluna, em tese, ela vem justamente para te alertar, para que você acompanhe, para que a gente fique atento a tudo que está aí acontecendo, para que nós não tenhamos nenhum tipo de desconforto dentro daquilo que nós temos de tão importante, que é o nosso direito de propriedade e o nosso imóvel. Tá certo, pessoal? Espero que hoje eu tenha trazido aí algumas reflexões, tenha fomentado aí o debate, para que a gente consiga, então, construir uma sociedade ainda melhor e mais repleta de conhecimentos na esfera do direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima!
Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Vamos lá, gente, continuando com o programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, sempre bem movimentado, você que acompanha a gente. Estamos na CWB-TV, né, doutor? CWB-TV, canal 5 da NET, aqui em Curitiba, mas você assiste qualquer lugar do planeta pela internet, www.cwbtv.net. Terças-feiras, 21h30 é o compromisso para você assistir o nosso programa. Perdeu na terça-feira? Assiste na quinta-feira, 10 horas da manhã. E tem gente que fala assim, mas eu vi o programa no sábado, eu vi na sexta-feira. De madrugada, às vezes? Por quê? Porque a CWB, para quem é assinante, o programa ele é um rotativo. Então, de vez em quando você vai sintonizar, tá lá passando o programa do Sinap do Ar, que aí é a hora do rotativo. Então, sabemos dizer se é de manhã, de tarde, de noite. Os únicos 2 dias que a gente chama de estreia é terça-feira, 21h30, e quinta-feira, 10 horas da manhã. Aí com certeza você assiste. O som está indo aos finais de semana para a Rádio Blitz, às 20 horas de sábado e 20 horas de domingo. E você nos acompanha, viu? Vamos e lá. entre em contato, 41996586981. Essa notícia está no nosso site, hein? www.sinappr.org. Lei do Distrito Federal prevê multa para quem atropelar animal e não prestar socorro. Doutor Vicente de Paula, né? Vicente de Paula Ataíde, que foi colunista, primeiro colunista, e por muito tempo, muitos anos ficou conosco, sobre o direito animal. Esse exercício de mudar, conscientizar a população, defesa dos animais. Você vê, chegou a governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, sancionou uma lei que prevê o pagamento de uma multa de R$1.000 para o motorista ou motociclista, que também é um motorista da moto, ou ciclista até, de bicicleta, que atropelarem animais em vias públicas e não prestarem socorro imediatamente. Toma cuidado, né? Você viu um cachorrinho, um gatinho lá, reduz a velocidade, deixa o bichinho passar, passou por cima, atropelou, aconteceu a ocorrência, o BO. Além da multa de trânsito, ainda tem mais R$1.000 aí por conta do Distrito Federal. Fica avisado aí. E a gente vê muito bichinho. O Distrito Federal deve virar o Brasil esse tipo de lei. É aquela questão da cultura. Né? Modéstia à parte, o Dr. Vicente de Paula Ataíde fez aqui por muitos anos a defesa. Muitas leis estão surgindo, muitas decisões favoráveis aos animais, né? Porque na verdade nós temos animais que são verdadeiros, vamos botar entre aspas, filhos dentro da casa, né? Sim. Tem casais ou de idade, ou que os filhos já saíram, ou até que não tiveram filhos, ou até quem mora sozinho, a companhia dele, às vezes é um animal, é um cachorro, um gato, então a pessoa sente que é da família. E muito dinheiro é gasto nos pet shops. Sim. Hoje tem pet shop para tudo quanto é lado aí, são vacinas, são rações, são equipamentos, então move a economia do Brasil também essa questão, por isso que é muito importante. Bom, agora vamos para uma coluna, intervalo e na volta tem mais notícias, né, doutor? Vamos lá. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá, tudo bem? Bom, quando nós falamos em liberdade sindical, em direito ao exercício livre, amplo, democrático da atividade sindical, a primeira questão que nos vem é a liberdade sindical, a autonomia sindical para que os trabalhadores e também empregadores, isso tem que ficar registrado, não é? Exerçam livremente as suas atividades sindicais, não é? Instituam, fundem, extinguam sindicatos livremente, administrem, organizem as suas gestões, com autonomia e sem a intervenção estatal. Este é o primeiro ponto que nós nos referimos, contido ali no texto da Constituição. Porém, e a pergunta que não quer calar, eu recebi esses dias esta pergunta de um cliente, dizendo o seguinte: e quando se obsta a atividade sindical, o que é? O que configura? Configura algum crime? Configura que ato? Pois bem, a obstrução da atividade sindical configura ato antissindical. Este ato antissindical é importante nós compreendermos que ele pode ser realizado pelo próprio Estado
quando não desenvolve políticas, não é, de incentivo, fortalecimento às atividades sindicais, assim como pelos próprios empregadores e até mesmo pelos próprios sindicatos e trabalhadores. Todos podem sim praticar atos antissindicais, que obstruam, que inviabilizem, que reduzam, que constranjam o exercício da atividade sindical no país. Estes atos antissindicais, eles devem ser punidos, não é? Eles devem ser repreendidos, inclusive, mediante tutela judicial, se for o caso. Pois bem, por quê? Porque vige o princípio da autonomia e da liberdade ampla e restrita sindical no planeta, digamos assim, uma vez que a liberdade sindical é uma norma de direitos humanos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra fala, porque é um assunto amplo. Pois bem, e aí vocês me questionariam como que um empregador ele pratica atos antissindicais, quando ele restringe a contratação de empregados sindicalizados associados a entidades sindicais, quando ele produz listas de empregados sindicalizados de modo a tentar denegri-lo, a tentar obstá-lo o ingresso no mercado de trabalho, entre outros, né? Estou citando aqui apenas alguns exemplos. E o sindicato, como que o sindicato pratica atos antissindicais? Quando ele desvirtua suas atividades para finalidades particulares dos seus dirigentes, presidentes, diretorias, quando as finalidades legais, constitucionais do sindicato são desvirtuadas, não é? Não há assistência, não há prestação efetiva de serviço, não é? A favor da classe trabalhadora, né? Quando a verba, as contribuições do sindicato são desvirtuadas, quando os sindicatos se transformam em balcões do Estado ou do empregador, entre outros, né? E claro, o próprio empregado ele pode praticar ato antissindical quando ele tenta impedir os seus colegas, por exemplo, de participar da greve, de participar da paralisação ou de negociações coletivas, não é? Então, estes são alguns exemplos, não é, bem simples de práticas de atos antissindicais que visam reduzir, que visam inibir, obstar a prática da atividade sindical, seja ela de participar de assembleias, de convocar reuniões, de participar, de votar, de deliberar em assembleias, de participar de greves, paralisações, enfim, qualquer ato cuja finalidade seja a busca por melhores condições de trabalho. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. Programa Sinap no Ar, direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no Ar, direto da casa do advogado. Olá, pessoal! Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Sextando, como sempre, na melhor companhia, com Maria Abdanur, dentro da sua série Sua Melhor Versão, e com aqueles temas que nos proporcionam assim, uma reflexão bem bacana, principalmente porque o final de semana já está aí. E é tempo, né, Maria, de você entender melhor
o seu estilo, se ele está mudando e o que você pode fazer. Bem-vinda, minha amiga! Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, boa noite para quem vai ver depois e tudo mais. Então, assim, na semana passada a gente conversou, até quem não assistiu, dá uma olhadinha aí, que está gravado, né, Jana? Nós falamos sobre como descobrir o nosso estilo. E aí, se eu já descobri os meus estilos há muito tempo, eu tenho percebido que eu estou mudando de estilo. É uma coisa engraçada. Mas isso é possível, Maria? Você não disse que todo mundo tem um estilo? Sim, nós temos. Sobretudo, nós temos um estilo central, que esse talvez nunca mude. Mas nós podemos ter outros 2 estilos, né? Até 3, que variam, né, durante a nossa vida em virtude de alguns fatores externos, né? Um deles pode ser o nosso trabalho. O nosso trabalho influencia muito no nosso estilo. Ainda mais quando nós nos preocupamos mesmo com a nossa imagem e que a gente quer que a nossa vestimenta transmita aquilo que nós queremos que as pessoas enxerguem em nós. Por exemplo, nós que somos advogados, nós queremos passar que imagem? Eu, pelo menos, né? Vou falar por mim. Sim. Eu quero passar uma imagem de confiabilidade, uma imagem de sabedoria, uma imagem de autoridade até no assunto que estou falando. Então, quero que os meus clientes sintam segurança em mim, né? Então, eu preciso usar roupas que tenham essas características, que transmitam essas características. Nada melhor que blazers e todas as outras peças que sejam de tecido plano. O que é o tecido plano? É aquele que não estica, que não é uma malha, né? Ele é plano. Que tem cortes retos, mais rígidos, né? Então, são peças que se coadunam muito bem com a vida do advogado. Quem é de um estilo, de uma atividade mais criativa, até o próprio trabalhador, educador físico, ele não vai jamais usar esse tipo de peça, né? Ele vai usar uma outra vestimenta. Então, as nossas ações de trabalho agregam no nosso estilo pessoal com muita força, né? E eu tenho percebido que o meu estilo está mudando. E esses dias, por coincidência, eu atendi uma senhora que disse: eu estou perdida. O meu estilo, eu tinha um estilo, eu me aposentei, eu não sei mais me vestir, né? Mas justamente porque ela era da área jurídica e andava sempre de terninhos, taiers, vestidos retos, que são as nossas roupas usuais, né? E agora ela está aposentada, não faz mais sentido ela andar assim. Ela não quer mais andar de escarpão, ela quer andar de sapatos mais confortáveis, tênis, mas ao mesmo tempo ela tem um estilo dela, dentro dela, que é o elegante ou sofisticado, que não permite que ela fique andando simplesmente de tênis e agasalho, né? Sim. Então, é um dilema. E é legal, né, Maria? Porque, assim, você conseguir identificar, e você vai falando, eu vou pensando também nos meus estilos anteriores, porque tem a questão de quando eu era estagiária, por exemplo, o meu estilo era mesmo que fosse estagiária do Ministério Público, né? Depois a gente começa a advogar, já tem uma outra forma de vestimenta. Agora, né, que nós já temos uma estrada um pouquinho maior aí dentro da advocacia, já tem mais conhecimento, cada um tem um perfil também de cliente, a tua performance vai sendo alterada. Com certeza, perfeito, porque eu assisti uma palestra uma vez de uma pessoa que trabalha com vendas, e ele disse que sempre quando ele vai realizar uma venda, aliás, ele trabalha com vendas de imóveis de alto padrão. Normalmente o público dele, então, são pessoas que têm muito dinheiro, que andam grifadas da cabeça aos pés, né? E ele tem que se vestir daquela maneira. E ele falou que é muito interessante, que quando ele vai fazer uma venda de uma fazenda, por exemplo, ele não pode de terno e gravata. Ele tem que ir com uma roupa, uma calça, talvez, de grife, jeans, né? Uma calça diesel, uma camisa
que seja de grife, mas não de terno, porque esse tipo de cliente não vai gostar. E o cliente precisa se identificar com a gente. Então, isso é muito importante. Isso falando de um grande vendedor, especialista nessa área, né? Preocupado com a imagem que ele está transmitindo. Então, assim, o meu estilo está mudando. Como que eu descubro que o meu estilo está mudando? Né? Para além dessa necessidade de vestimenta do nosso dia a dia de trabalho, que sim, nós temos que nos preocupar, nós temos essa gama de estilos aí, talvez 3, que podem ser alterados. E como eu percebo que ele está alterando? Como que eu percebi? Algumas peças que eu amava não fazem mais sentido. Eu coloco, parece que não são minhas. Eu digo, nossa, como que eu usei isso tanto tempo? E agora eu estou vestindo e não estou me gostando, né? Então, começou assim. Começou que eu comecei a me implicar. Então, eu me olhava e me implicava. Dizia, não é isso. Tirava aquela roupa que sempre fez muito sentido e era, tipo assim, uma peça coringa. Quando eu não sabia o que vestir, eu ia lá, vestia aquilo, né? E estava feliz. Começou com isso. Depois, eu vestia determinadas roupas e não me sentia confortável com elas. Primeiro, eu não gostava. Segundo, não me sentia confortável, né? E depois comecei a olhar o meu guarda-roupa e estranhar tudo, assim. Não estava fazendo muito sentido tudo aquilo. Aí eu retirei do meu guarda-roupa várias e várias peças que eu não estava gostando mais. Adotei a prática seguinte, eu me vestia, não gostava, tirava, guardava num outro compartimento aqui em casa. E eu fui observando que essas peças eram muito formais. Eram terninhos, não que eu vá deixar de usar blazer, eu gosto muito ainda, mas aquele estilo clássico, tradicional, não faz mais sentido para mim. Talvez ainda resista em mim o estilo sofisticado ou elegante, que eu gosto muito. Sim. Mas eu percebo que está entrando dentro do meu estilo o urbano, o estilo moderno, o estilo mais dramático, como alguns autores chamam, né? Então, a gente acaba percebendo que vai migrando uma coisa com a outra. Talvez o meu estilo esportivo natural esteja um pouco mais apagadinho também, que assim, só o tênis, por tênis também não me agrada. Então, percebem, até para mim, que sou uma consultora de imagem, chega alguns momentos em que a gente tem que parar para se analisar. Muito legal, Maria. Sempre muito bom conversar com a Maria. E a gente, como eu já comentei aqui, nós até tentamos mudar a data, né, e o horário da série da Maria, mas não deu muito certo. Por quê? Porque sexta-feira é aquele dia de você, né, sair dessa semana e já iniciar a outra com reflexões interessantes. Então, assim, durante a semana a gente tem aquele bombardeio de informações jurídicas, né, sociais, econômicas e tudo mais. E chegou na sexta-feira, nós queremos a nossa melhor versão, porque o final de semana está só começando e é aquele momento que você tira, exatamente porque Maria colocou aqui, tira para se observar, para se olhar, para se amar e amar aqueles que estão à sua volta. Então é isso, né, Maria? Tem já um spoiler para a semana que vem? Pois não tenho, amiga. Estou aguardando sugestões aí desse povo. Olha aí, galera, manda sugestões para a Maria, porque ela é super desafiadora. E acompanha lá a Maria também no Instagram dela. Como que tá no teu Instagram mesmo, amiga? Maria.abdanur. Ali, ó, acompanha ela. Eu te confesso, Maria, que eu tento fazer os teus desafios. Mas, assim, quando eu me dou conta, é segunda. E, de repente, já é sexta. Ou durante a semana eu nem percebi direito. O negócio vai acontecendo. Eu costumo brincar também que eu não controlo mais a minha agenda. Eu estou tendo que cumprir os prazos em casa, porque chega no escritório, né? Glória a Deus, a gente atende os clientes, daí um outro que aparece, reunião e tudo mais, quando eu vi já está cheio. Isso é muito bom, né? Nos motiva, mas essas dicas da Maria, mesmo que eu não pegue o desafio, eu absorvo, para durante o final de semana eu já projetar a minha próxima semana.
Então, Maria, quero te agradecer imensamente, né? Que você esteja, assim, super abençoada aí para esse final de semana. E nós te esperamos na próxima sexta-feira, tá bom? Tá bom, então. Beijo bem Obrigada grande, pelo espaço. Até mais. Programa Sinap no ar no seu derradeiro bloco. Hoje, pois é, já passou rápido. Já né? foi assim, ó. Muito bem. Vamos chamar assim, a gente já se despede, mas nós vamos chamar a doutora Janaína naquele dia, que é o programa em loco, é o programa dentro do programa. Ela é a nossa diretora de comunicações aqui, de marketing, mas tem o seu próprio programa, né, que há muito tempo ela faz de entrevista, muito bom, muito elogiado, e agora ela vai apresentar o seu programa. Gente, felicidade, Deus abençoe a todos. Cuidado, né? Cuidado, muito cuidado aí, viagem, carnaval. Vamos cuidar, né? Bebida em direção? Não combina. Beleza? Até mais. Tchau, tchau, gente. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Voltamos com o derradeiro bloco do programa Sinap no ar. Esse é o epílogo da TV, mas já, ó. Tivemos entrevista, colunista, notícias, né? E essa modalidade nova, no sinappr.org, você encontra o complemento da notícia, né? Nós resolvemos a notícia mais em resumo, mas a notícia inteira você encontra no nosso site, sinappr.org. Isso, vá pra lá e aprecie o nosso, tá bem intuitivo, né? Pra quem quiser se inscrever, advogado. Tá clean, Tá bom demais. Notícia, o STF, operadoras de telefones celulares questionam lei que garante sinal em túneis e metrô aos usuários. Às vezes quando edita uma lei, aquela história, né? Aquele legislador, seja o vereador, seja o deputado, ele deve ter uma boa intenção de operar uma lei. Mas tem sempre outro lado que tem que operacionalizar aquela lei. Então ele, né? O que aconteceu? A Associação das Operadoras de Celular ajuizou lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro, que assegura ao consumidor o direito de não ter o sinal de telefonia móvel, celular, ou de internet interrompido ao cruzar um túnel ou usar dentro do metrô. Então veja o problema, veja o que acontece. Claro, é chato e tudo mais, agora, só que vai viabilizar financeiramente como isso? Primeiro que nós temos 4 operadoras, né? Então são 4 antenas, 4 sistemas diferentes, aí vai virar aquele monte de antena, né? Lá o túnel vai ter que ter antena lá dentro, o metrô, como é que vai fazer todo o túnel do metrô, enfim, mas estão brigando lá. Então essa associação das empresas de telefonia brigando contra essa lei no STF, né? Provavelmente é uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Para isso, as operadoras têm que instalar repetidoras de sinais nas passagens subterrâneas, nos trens do metrô, sem ônus para o usuário ainda. Quer dizer, vão ficar... vai encarecer muito, ainda mais com 5G agora, né? Não é tão barato assim, quer dizer, aí tá aí a situação. O que você acha? Quem está certo nessa história toda, né? Na verdade, para nós consumidores, lindo. Tá bom, mas tem outro lado da empresa também, né? Não é fácil. E ainda sem ônus. Mas vamos lá. Vamos lá mesmo, que acabou. Acabou? Acabou. Então, uma boa semana para todos. Deus abençoe a todos. Estamos aí. Programa Sinap no ar à sua disposição. Um abraço e até o próximo programa.